amados irmãos, mais uma vez nós estamos aqui juntos com a graça do nosso bom Deus. Fico muito feliz de mais uma vez trazer uma mensagem edificante. A mensagem de hoje é uma mensagem que arde muito no meu coração. Eu fico muito feliz quando Deus me orienta a trazer mensagens assim, porque assim como eu tenho buscado ser mais cheia do Espírito Santo de Deus na minha vida e exalar os frutos do Espírito, eu também quero que cada um de vocês que me acompanham, que recebe as mensagens, também sejam cheios dessa presença, cheios do poder, da autoridade, da unção do Senhor. E eu fico muito feliz quando Ele traz esse tema sobre a unção dele, porque é algo que me inspira muito, é algo que me traz uma grande chama dentro de mim, que arde dentro de mim. Então eu fico realmente muito feliz quando se trata do assunto unção do Senhor. E hoje o tema vai ser 2 aspectos que vão te tornar preparados, aptos para receber a unção. Tá? E o que seria essa unção, gente? A unção é a própria presença do Espírito Santo de Deus que é liberada para que você seja capacitado para uma obra, para que você seja capacitado para o propósito que Deus estabeleceu para a sua vida. Todos que estamos aqui somos chamados para uma obra. E Deus, Ele não nos deixa nessa missão sozinho. Deus, Ele nos capacita para esta missão, tá? Só que antes mesmo de Deus liberar a unção de serviço, a unção que te prepara para a obra dele, tá? Ele vai garantir que o primeiro nível de unção, que é derramado em você, que é quando você aceita Jesus Cristo e você ali é convertido, esse momento você recebe a sua primeira unção, que é a presença de Deus que te ensina, que molda o seu caráter, que te transforma, que renova a sua mente, tá? Nós estamos em constante libertação interna, nós estamos em constante renovação da nossa mente, desconstrução de crenças, que no mundo secular chamamos assim, mas na palavra de Deus nós chamamos que nós estamos desconstruindo fortalezas mentais, que muitas vezes se opõem ao conhecimento de Cristo, certo? E muitas dessas coisas, dessas características no homem, né, carnal, nos impedem muitas vezes de obter níveis de unção para que nós consigamos aí ser ativados com poder e autoridade para acessar aí, né, aquilo que Deus tem para nossas vidas ministeriais, profissionais, em várias áreas. Então, assim, um mito que muitas vezes nós temos é que a unção de Deus ela só atua na vida ministerial. Mas eu vou desconstruir esse mito que nós temos, porque a unção ela também pode trazer preparação até mesmo para a nossa vida profissional, para a nossa vida sentimental e para várias outras áreas das nossas vidas, tá? E hoje eu quero trazer aqui o nosso primeiro aspecto. Primeiro eu quero introduzir essa mensagem aqui em Mateus, no capítulo 3, tá? A partir do versículo 13 e vai aqui até o versículo 17, vai falar quando Jesus ele é batizado por João Batista. E logo depois que Jesus é batizado, o que acontece? O Espírito Santo, através de um símbolo que é a pomba, que é o símbolo, né, do Espírito Santo de Deus, ele também é batizado com o Santo Espírito de Deus. E ali estava representando o quê? Que Deus estava sendo ungido, que a presença do Espírito Santo viria sobre ele, revestindo ele, preparando ele para a missão que viria, tá? Então, o primeiro processo para que você seja capacitado, para que você possa adentrar no seu chamado você ser revestido com o Espírito Santo de Deus, com a unção de Deus. Porque sem a unção de Deus, você é um mero profissional. Você, não importa o que você faça, sem a unção do Espírito de Deus sobre a sua vida, você não vai romper no sobrenatural e não vai atuar ali com a autoridade constituída por Deus, tá? Então, por isso que nós precisamos entender a importância da unção para que a gente possa exercer o nosso chamado em Deus. Então, agora nós vamos aqui para Mateus capítulo 9 e nós vamos aqui trazer uma passagem que é muito importante, que fala um pouco para a gente compreender a importância, tá, de estarmos preparados internamente antes de receber a unção do Senhor. E aqui no versículo 17 vai falar assim, capítulo 9 de Mateus, versículo 17. E quem usaria vasilhas de couro velhas para guardar vinho novo? Pois as vasilhas velhas arrebentariam com a pressão, o vinho se derramaria e as vasilhas se estragariam. Para guardar vinho novo, só se usam vasilhas de couro novas. Dessa maneira, ambos se conservam. Então, eu vejo aqui a preocupação de Deus, a preocupação do reino de Deus, quando é liberado sobre nós a unção, de conservar tanto esta unção, que é preciosa, que é um nível da presença do Espírito Santo de Deus. Então, a unção, ela é uma liberação que Deus ele derrama para que o Espírito Santo ele venha a atuar em áreas da nossa vida para nos preparar, para nos ensinar, para nos capacitar com o poder para realizar. Isso eu já falei. No entanto, o que acontece? Eu estava estudando um pouco mais e compreendendo por que Deus não derrama, gente, o vinho novo em um odre velho.
Aqui fala vasilha velha, mais conhecido nas tradições originais como odre velho, que seria o quê? Aquele odre que não é flexível, tá? Então é um odre rígido, que ele não consegue se expandir, que ele a gente caracteriza muito essa visão de flexível, de adaptável, com o quê? Com uma pessoa que compreende que o Espírito Santo ele sempre vai fazer coisas novas. Ele nunca vai ser estático. Ele vai fazer algo novo na vida de cada um. E ele vai usar o quê? Muitas vezes as nossas personalidades, as habilidades que nós possuímos, para cooperarem com esse propósito. Só que o vinho, para que você receba o vinho novo, porque o processo de fermentação do vinho novo é muito forte e faz com que esse vinho se expande. Então o processo natural do vinho novo é que ele se expanda, que ele cresça, que ele se desenvolva, que ele se multiplique. Entendam? Então, o odre velho não daria conta, ele racharia, ele rasgaria, porque ele não consegue se expandir. Então, não pode ser derramado, gente, de forma alguma, um vinho novo em um odre que ele se racharia, que ele por si só, né, ele estaria se rompendo. Então, não é esse o objetivo de Deus. O objetivo não é nos destruir, o objetivo é o quê? Nos capacitar, nos preparar para que estejamos aptos para isso. Então, para que a gente se transforme em um odre novo, nós precisamos ser o quê? Flexíveis aos ensinamentos. Flexíveis ao que Deus quer fazer para este tempo. Porque muitas vezes nós estamos muito apegados com o que Deus fez lá atrás, com o que Deus fez com os homens de renome, né? Os homens que nós vemos que levaram um grande avivamento, ou que realmente fizeram obras maravilhosas para a glória de Deus e que hoje tem um nome estabelecido. Deus quer fazer coisas novas nesse tempo, então nós temos que estar conectados com aquilo que Deus quer fazer para este tempo, para este momento que nós estamos vivendo. De que forma nós vamos atingir essa geração? Então o Espírito Santo, ele é flexível, gente, ele tem o poder criativo de fazer coisas diferentes e nós precisamos estar flexíveis, adaptáveis a isso que ele quer fazer, ou seja, o que isso significa? Que nós precisamos estar abertos para essa novidade, mas não é apenas sobre uma forma de operação que eu estou falando aqui, tá? É principalmente flexível aos ensinamentos, que às vezes nós obtivemos um ensinamento enrijecido e estabelecemos uma cultura religiosa que ela foca em tradições, que ela está muito focada em rituais, e nós acreditamos que é a quantidade que vai fazer com que a gente obtenha essa unção. E nós acreditamos que é meramente a nossa dedicação ao templo do Senhor que vai fazer com que a gente obtenha a unção. Isso é tudo muito importante, mas eu venho percebendo que Jesus, ele veio à Terra e ele quebrou paradigmas. Nós observamos isso. Ele não foi exatamente o que foi esperado pelos judeus, pelos religiosos. Ele frustrou completamente, gente, o grupo de fariseus da época, os religiosos. Ou seja, pode ser que a gente não esteja conseguindo acessar, né, essa flexibilidade que Deus espera de nós, talvez esse odre novo que Deus espera que nós nos tornemos, porque nós estamos focados demais com ensinos religiosos, com rituais e tradições. Quando Deus quer que a gente foque de verdade na comunhão, na experiência íntima com Ele, no desejo íntimo de obediência e a sede por mais dele. Eu creio que é isso, gente. Na maioria das vezes, nós acreditamos que por estarmos realizando obras, né, por estarmos realizando muitas obras, talvez sejamos aí árvores cheias de folhas, mas sem frutos do Espírito, quem sabe? Então nós temos muitas obras, mas essa árvore não gera frutos. Então prestem atenção que eu quero falar com vocês. Eu quero trazer para vocês uma visão onde é necessário permitir que o Espírito Santo de Deus desconstrua muitas ideias falsas que a própria religiosidade ela vem nos trazendo para que a gente obtenha um vinho novo, para que a gente obtenha esse nível de unção nova. Porque às vezes a unção, o vinho já é velho, o odre já é velho, ou seja, para uma estação passada você não está se atualizando no Espírito, você não está entendendo o que o Espírito está querendo de você. Então é muito importante a gente entender o que não é mais válido para esse tempo e o que Deus quer de você, o que Ele quer que você transcenda neste momento. Ele quer que você rompa fortalezas mentais neste momento que será necessário, tá bom? Então eu vejo a importância de sermos flexíveis àquilo que o Espírito Santo quer operar em nós, em modificarmos hábitos, talvez, em construirmos habilidades que a gente nunca imaginaria que precisaria utilizar ou que tinha aptidão para aquilo. Quem sabe você fazer algo totalmente diferente, que você nunca viu ninguém fazendo, mas que o Espírito Santo de Deus está te impulsionando para fazer aquilo, mas o espírito de religiosidade não está te permitindo, não está te
dando acesso para que o Espírito Santo de Deus ele venha trabalhar, para que você venha ser usado exatamente naquilo que Ele quer. Então, às vezes, Deus quer fazer algo através de você, Deus quer derramar, mas você precisa ser confiável. Você precisa, o Espírito Santo precisa garantir que você vai utilizar essa unção, que ela não vai ficar parada ali, que ela não vai ficar estática ali e se tornar um vinho velho, tá? Ou acabar você não conseguindo dar conta desse vinho novo e rompendo esse óleo. Então, essa é a maior preocupação do Espírito Santo de Deus, para que a gente não venha se perder com esta unção, tá bom? Uma outra passagem que eu gostaria de trazer para vocês se encontra lá em Atos, tá? Deixa eu ver aqui. Atos, no capítulo 8, a partir do versículo 9, vai falar de um mago. Nessa época, Filipe, ele estava indo por várias regiões circunvizinhas e ele estava ali evangelizando muitas pessoas. Ele era um discípulo, né, de Jesus, onde ele estava ali levando, ele era um evangelista, ele levava a mensagem, ele convertia pessoas para o evangelho. E nesse meio período ele estava aqui, em um local onde tinha um homem chamado Simão. Simão, ele era um homem que praticava feitiçaria, ele era um mago, e ele era muito reconhecido naquela região. Então ele tinha fama, ele tinha status sociais, ele tinha dinheiro, tá? E ele tinha obtido tudo isso através desse poder maligno. E ele tinha convertido muitas pessoas para esse viés da feitiçaria, e muitos acreditaram nele. Só que quando Filipe chegou ali naquela região, ele foi convertendo aos poucos, dissipando enganos, inclusive converteu também esse mago Simão, tá? E aí Filipe viu a necessidade de eles serem batizados com o Espírito Santo de Deus. Então Pedro e João foram até lá para garantir que eles recebessem o Espírito Santo de Deus, o batismo do Espírito Santo. E quando Simão observou a atuação operar de Pedro e João, naquele momento, ele sentiu uma inveja. Na passagem aqui, não fala exatamente que era inveja, gente, mas eu trago essa visão porque eu vou explicar melhor para vocês, tá? Quando Simão viu que o Espírito Santo era dado quando os apóstolos punham as mãos sobre a cabeça das pessoas, ofereceu dinheiro para comprar esse poder e disse: permitam que eu também tenha desse poder, para que, quando eu também tenha desse poder, para que, quando eu puser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo. Gente, quando você olha aqui, quando você lê essa passagem, você observa, parece um homem que está cheio da boa intenção de fazer com que as pessoas sejam avivadas, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas Pedro, gente, tinha discernimento espiritual, ele sabia quem estava preparado e quem não estava preparado para receber a unção. Então, olha só o que Pedro responde: que o seu dinheiro morra por você, por pensar que o dom de Deus pode ser comprado com dinheiro. Você não pode ter parte nenhuma nesse ministério, porque o seu coração não é honesto diante de Deus. Arrependa-se dessa grande maldade e ore ao Senhor pedindo que Ele perdoe os seus maus pensamentos, pois eu posso ver que há grande amargura e a tendência ao pecado no seu coração. E logo depois Simão se arrependeu, pediu para que Pedro orasse por ele. Eu vejo que Simão, ele tinha se convertido, tá? Só que o coração, o caráter dele ainda não estava transformado. Então eu vejo que ele tinha essa grande amargura no coração dele. E a grande amargura é uma das principais razões que dão espaço para o inimigo trazer comparações, inveja. A amargura, gente, é um dos principais problemas que trazem transtornos emocionais, porque são frustrações, são expectativas que o ser humano coloca em uma situação e ela não consegue alcançar aquela expectativa, e ali ela vai adoecendo com essa frustração na vida dela, tá? E o que Simão queria era obter fama naquele momento, ele queria obter status naquele momento, e ele viu que Pedro e João, eles eram respeitados entre o povo, porque Deus realmente tinha entregado para eles um poder sobrenatural, mas Pedro e João, eles transferiam a glória ao Senhor, que lhe era digna, entende? Só que Simão, ele não seria capaz de transferir essa glória para o Senhor, ele não estava pronto, ele era o quê? Um odre velho, gente. Ele ia receber a unção. O que ia acontecer naquele momento? Acontecer que ele ia se romper, ele ia se perder completamente. Mas você vê que ele se arrepende, porque foi exposto à intenção. E ali, naquele momento, o que houve? Houve um arrependimento, houve uma renúncia. E isso é importante. Então, é necessário ter pureza de coração, gente. Porque a unção, a gente vê aqui também Simão querendo comprar essa unção, onde não é possível ser comprada com dinheiro, gente. Os tesouros celestiais são valiosíssimos demais e a gente não pode obter eles de forma alguma com riquezas materiais, com coisas materiais. Talvez a unção humana você até consiga, de alguma forma, alcançar por status, por riquezas, por conveniência, mas a unção que vem direto do reino de Deus, jamais, gente. Você tem que viver o processo, não dá para negar o preço da unção, e o preço da unção é o processo de transformação do seu caráter, é o processo que te refina e te transforma no novo odre.
Então são essas características que vão te tornar apto para receber a unção do Senhor. Tá? Ser flexível, adaptável ao que o Espírito Santo quer fazer na sua vida. Permitir que ele faça algo novo dentro de você, permitir que ele reconstrua uma visão, ou talvez desconstrua, né, uma visão que você imaginava que era do que é ser usado pelo Espírito Santo de Deus, se desprender de rituais, se desprender da religiosidade, permitir que Deus trabalhe da forma que Ele quer, mesmo que seja uma forma nunca vista antes. Tá? Confiar nisso, ser um vaso confiável ao Senhor, que se Ele derramar unção sobre você, Ele quer garantir que agora será para Ele, porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, é entender que não pode haver espaço para orgulho e vaidade aqui. Você precisa ter um quebrantamento. Você precisa trabalhar dentro de você. O Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar para que você seja humilde e simples, porque o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a autoridade do Espírito Santo, ela sempre tem que te tornar mais humilde, mais simples, e não o oposto. Então, acredite, onde tem a unção real, onde tem vinho novo, tem humildade e simplicidade, gente. E a pureza de intenções, a pureza no coração, né? Saber que aquilo que você recebeu é para estabelecer o reino de Deus, para um propósito específico, para agradecer o nome dele. Amém? O vídeo ficou um pouco longo hoje, é um assunto muito difícil de trazer em poucos minutos, mas eu espero que ele seja edificante para a sua vida e que você possa, irmão, se permitir, ele venha trabalhar na sua vida e transformar você em um outro preparado, amém? Eu fico até aqui, meu irmão. Até o nosso próximo vídeo.